né? E eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas a gente repete aqui, não tem problema. Gente, eu perdi o pensamento. Eu fui falar. Ei, dá chegando, é assim Tá mesmo. chegando. Vai ter que fazer o corte, hein? E olha que o cabelo tá pretinho ainda. É o filtro. É o filtro que tá fazendo sumir os cabelos brancos aqui. Caramba, o que eu ia falar? Que coisa. Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui mais uma vez, Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje, para pensarmos a respeito de igreja fast food. E para conversarmos sobre isso, eu, Gustavo Ribeiro, Rafa Cobate, Vinícius Jordão, pensando um pouco sobre esse fenômeno de igreja, que talvez não é novo, mas que parece estar, assim, encharcando as nossas igrejas, né? E quando nós falamos de igreja fast food, são membros que estão chegando agora, talvez, de uma cultura diferente de pensar igreja e parece que se acomodaram no fato de simplesmente sentarem no banco, serem consumistas de uma boa mensagem e vai embora. E durante a semana passa ali sem compromisso nenhum com a igreja. Eu quero perguntar para vocês, vocês acham que as pessoas estão sendo treinadas, ou pelo menos na igreja de vocês aí, né? Vamos falar assim, para a gente não generalizar também. Mas as pessoas da igreja de vocês estão sendo treinadas, vocês treinam as pessoas para serem participantes da igreja e não somente ouvintes, clientes que chegam, consomem e vão embora no mesmo instante? Como é que vocês têm pensado a respeito disso? Gustavão, esse tema é bem legal. Eu acho que as pessoas são treinadas a serem imediatistas no ambiente da vida dela, em quem ela é. Então, vou dar um exemplo para você. Recentemente eu vi uma pesquisa Eu nem sabia que o Netflix tinha esse mesmo recurso do YouTube, que você tem como assistir acelerado ali o filme, ou assistir. Eu não sabia que o Netflix fazia isso. Aí eu vi uma chamada, achei interessante, que 40% das pessoas que assistem alguma coisa na Netflix assistem de maneira acelerada. Então, Olha só. então, eu fiquei assustado e depois eu procurei o recurso, porque eu também queria assistir. Netflix eu nunca fiz, não, mas agora YouTube, esse aí não... Pois é, o YouTube direto também, né? Então, eu penso assim, a gente tem sido treinado no nosso dia a dia a ter uma mente consumista a respeito de absolutamente tudo. E isso não foge da realidade da igreja, né? Então, as pessoas procuram a igreja, eu percebo isso num primeiro momento, para atender uma necessidade imediata, seja uma doença, seja um problema familiar, seja um problema econômico, enfim, não sei, mas é justamente nesse sentido mesmo, de passar no drive-thru ali, pegar o que eu preciso, consumir, resolver meu problema e ir embora. E cada vez mais a gente tem visto menos pessoas comprometidas com a igreja e mais pessoas com essa mentalidade de consumismo. E eu confesso que, como pastor de uma igreja, é muito difícil você trabalhar contra a cultura nesse sentido. Então, falando de uma cultura imediatista, então a gente trabalhar contra a cultura é um processo longo, é um processo de conscientização e de entendimento teológico difícil, e é um processo que precisa ter abertura do coração de quem ouve. Mas eu vou deixar o Rafa falar mais. Eu acho interessante que se a gente fosse fazer essa discussão, lá na década de 80, 90, talvez a gente falaria das igrejas tentando se adaptar a esse sistema, oferecendo ao cliente aquilo que ele mais precisa, porque essa estava sendo a linha desenvolvida pelas igrejas pentecostais, neopentecostais e as igrejas chamadas emergentes também. Hoje, quando a gente fala sobre esse assunto, nós estamos falando de um momento, uma situação onde as pessoas foram educadas nesse sentido, né? Como o Vinícius falou. Hoje nós estamos recebendo pessoas com essa mentalidade. E aí a gente começa a perceber que essas pessoas voltam às igrejas reformadas, ou pelo menos chegam à igreja reformada, exatamente buscando aquilo que elas sempre quiseram, um conforto espiritual, ou mesmo um entendimento de quem Deus é, ou uma boa exposição bíblica, uma boa palestra, né? E o pior de tudo agora, né? Já que a gente está falando de igreja fast food, não pagam por isso.
É de graça. Na igreja pentecostal eles pagavam, aqui não. Na igreja reformada não. Então, assim, se pelo menos pagasse, ficaria mais fácil. Mas não é essa a situação que acontece, né? A gente acaba entendendo que igreja é isso, que é um comércio, e não é bem isso, né? Igreja é algo completamente diferente. E os nossos, vamos dizer, as pessoas que consomem isso não, exatamente se colocam nessa posição de consumistas, né? Entendendo que elas estão ali para criticar, para avaliar, para dar lá as estrelinhas, se é 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, em qual pregador está ali, né? Ah, e se não for o Boa, pregador. boa, boa. Se não for o pregador que eu gosto, eu não vou. Se for o pregador que eu gosto, eu vou. E a gente perdeu a completa noção de que igreja, na verdade, é a igreja de Cristo. Nós estamos falando de uma agência do reino, né? Show, rapaz. Isso, assim, traz consequências, né, para as nossas igrejas. Vou pegar um episódio que aconteceu recentemente aqui, em nossa igreja, que foi um dia muito chuvoso e começou a vazar água bem no cantinho atrás, assim, da igreja, onde as pessoas passam para chegar. E aí tinham pouquíssimas pessoas lá, na verdade duas, ajudando a rapar a água. O restante do pessoal passava, pisava em cima, olhava assim, olha, deve ser calha, e passava e ia embora. Rapaz, não teve uma viva alma que passou lá para dizer, vocês estão precisando de ajuda? Posso fazer alguma coisa? Porque aí isso me parou para... Nisso eu parei para pensar. Falei, gente, acho que a gente tem nesse povo essa ideia de consumismo, assim, porque muitos estão ali para serem servidos. Eles não vão com essa ideia de servir ao Senhor, servir a Deus. Eles estão indo, né, em outras línguas, aí esse é o nome, não se fala culto, mas eles estão indo ao serviço ao Senhor. E aí as pessoas perdem um pouco essa perspectiva, né, de poderem servir ao Senhor, servir aos outros, e agora a ideia de serem abastecidos, preenchidos. E eu creio que essa história de poder se alimentar tanto, até pela internet, que é um fenômeno maravilhoso, as pessoas poderem ouvir e dar essas estrelas, dar o joinha lá, né? Essa foi uma analogia muito boa, mas elas estão se acostumando com isso também dentro das igrejas. Que consequências que vocês acham também que isso pode trazer para nós, ou tem trazido para as nossas igrejas? Sabe, eu acho que a consequência está escancarada. O que eu quero dizer com isso? A gente vive numa sociedade brasileira que diz que tem mais de 30% de evangélicos e mais de 80% de cristãos, e aonde a gente vê a corrupção aumentando, onde a gente vê a lascívia aumentando, o adultério aumentando, o roubo aumentando. Então, está aí, está escancarado, porque quando eu tenho uma mentalidade consumista, quando eu vejo a igreja como um fast food que vai resolver rapidamente o meu problema, e eu não preciso me comprometer com isso, eu não preciso fazer parte disso, então o que acontece é que eu não sou verdadeiramente convertido. Eu sou alguém que... E olha que tem pessoas que parecem muito serem convertidas, mas elas não são, porque elas aprenderam a viver igreja com essa mentalidade consumista. Então, eu acho que a primeira realidade é a realidade social. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente observa a consequência disso aí. A segunda consequência também dá dentro da realidade familiar. Então, direto a gente ouve aquele testemunho, aquela história que eu acho que já é comum, do pastor perguntando para a criança por que ela não quer ir embora da igreja, e aí a criança diz, né, porque meu pai aqui é diferente do que ele é lá em casa, eu prefiro meu pai aqui do que ele é lá em casa, ou coisa do tipo. Então, quando eu não me comprometo com o reino, então eu não sou abastecido, aquilo não desce para o coração, aquilo não gera raízes. E aí eu preguei recentemente a parábola do semeador, e eu gosto muito do que Jesus fala, porque Jesus diz que tem uma semente que ela cai no solo, a semente começa a brotar, mas vem o sol, seca e ela murcha. E ele diz, a razão é porque não teve raízes, o terreno não era bom o suficiente para ter raiz. E depois, na própria parábola, Jesus vai falar que esse terreno é uma ilustração do coração insensível do homem. Então, o coração do homem não estava aberto para realmente receber a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade consumista. O Tim Keller diz que essas pessoas, na verdade, são pessoas que amam mais a si mesmos do que a Deus. Elas estão lá buscando a Deus para resolver o seu problema, mas não amam a Deus por quem Deus é. E não estão dispostas a se comprometer com Deus e ter uma aliança com Ele.
Eu gosto de pensar da plenitude daquele que é cristão, daquele que está em Cristo. Salmo 23, né? Tão conhecido. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Uma melhor tradução talvez seria: o Senhor meu pastor e nada me faz falta, né? Então, quando a gente vai à igreja, ou pelo menos quando a gente faz parte de uma igreja, a gente entende que nós somos plenos. A gente não precisa ser abastecido. Essa analogia que se faz, eu acho extremamente equivocada, de que você enche o tanque no final de semana para esvaziar o tanque durante a semana. Se eu tenho Cristo, eu estou com o tanque sempre cheio. Essa que é a ideia. E a igreja, na verdade, ela não está aqui para curar os meus problemas, mas para que a gente possa celebrar o trabalho semanal. Então, final de semana é a celebração disso. E não algo para tentar curar e tentar resolver os meus problemas, como exatamente algo, um serviço a ser oferecido a nós. O serviço é oferecido a Deus em celebração à semana. Então, essa plenitude nos faz entender que nós estamos com um objetivo claro, com uma intenção muito clara ao ir no culto, que é promover o reino de Deus com uma reunião solene, com culto público, com uma pregação pública. E o crente que não entende isso, é o que o Vinícius falou, ele não é crente ainda. Ele não entendeu que ele faz parte do reino. E aí, se me permite, Vinícius, estendendo o texto da parábola do semeador, logo à frente, quando Jesus se reúne com seus discípulos de forma privada, ele conta mais outras parábolas falando do campo, onde tem um tesouro, e depois ele fala da pérola, onde o vendedor de pérolas vende todo o seu negócio para comprar essa pérola. E é muito interessante que ao finalzinho, e eu realmente vejo poucos pregadores pegando esse finalzinho do texto, ele diz: aquele que é versado na lei, aquele que é o pastor da igreja, ele consegue perceber quem vendeu tudo para comprar o tesouro. E é função desse pai da igreja, desse pastor, separar quem é crente e quem não é crente. E como é que a gente faz isso? A partir do compromisso, a partir de o que você doa. Você não vai para a igreja para receber, você vai na igreja para doar. É o contrário, é um movimento contrário. Ou seja, as nossas igrejas estão fazendo um movimento contrário do reino. Rafa, nesse sentido, você percebe o entendimento equivocado do evangelho, porque eu acho que tem um problema teológico aí. Muitas igrejas estão ensinando: vem para Jesus porque Jesus vai curar sua alma, porque Jesus vai resolver sua história, Jesus vai restaurar seu negócio. Quando a gente olha para o evangelho, é diferente. Vem para Jesus porque Jesus já curou você, Jesus já salvou você, Jesus já te deu identidade, Jesus já te fez filho. Então, eu acho que parte desse entendimento equivocado da teologia do evangelho, da graça, da salvação. Então, quando eu vejo a graça como algo que eu preciso conquistar, no sentido de que é algo que vai ser me dado a partir do que eu possa fazer ou não fazer e coisa do tipo, eu tenho essa mentalidade consumista. Agora, quando simplesmente Jesus fala: ó, vá agir agora em gratidão, em amor, por aquilo que eu já fiz a você, é bem diferente, é um compromisso real, é um compromisso verdadeiro, é uma entrega de coração, não é simplesmente uma barganha ou coisa do tipo assim. Então, acho que até essa mentalidade teológica nossa, assim, quando eu falo nossa, eu estou falando do mundo evangélico, né? Tá errada. E isso, infelizmente, quando chega nas igrejas que estão pregando a verdade do evangelho, a pessoa demora um tempo para isso aí ser absorvido, porque está tão enraizado o consumismo ali dentro dela que aquilo ali, rapaz, é difícil de arrancar. Eu fico pensando no apóstolo Paulo escrevendo o livro de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo o livro de Apocalipse, quando todo mundo estava sendo preso, estava tendo seus imóveis tirados e pessoas mortas e etc., e João Deus poderia ter usado João para escrever o seguinte: olha, vocês vão fazer uma rebelião, eu vou fazer vocês vencedores, eu vou restaurar a família de vocês. Não. Apocalipse mostra para nós o seguinte: suporte tudo isso aí, porque Jesus já é mais do que vencedor e por causa da vitória dele, nós também somos vencedores. Então, é uma mensagem de esperança, mas não ia mudar a situação, as pessoas iam continuar sendo perseguidas, as pessoas iam continuar sendo mortas, as famílias iam continuar sendo desfeitas, mas a esperança, ela não ia ter fim por causa da vitória de Cristo. Então, isso é fantástico, isso é lindo demais. E pensando justamente nessa questão do evangelho aí também, isso não reflete só no compromisso dentro da igreja, quando a gente fala aí, talvez dominicalmente, final de semana, ou um culto durante a semana aí, mas envolve, por exemplo, também a questão até financeira, né? Mas eu quero pegar um outro ponto aqui,
é de que essa visão errada, essa teologia errada a respeito do culto, da sua vida como cristão, e aí que vocês estão falando, né? Não é simplesmente um final de semana, é a semana inteira. Isso reflete exatamente isso. Eu não tenho compromisso sequer com a igreja. O meu compromisso é com o meu bem-estar, é com o meu trabalho, é com qualquer outra coisa. E aí a gente começa a compartimentalizar áreas da nossa vida e teologia, evangelho, Bíblia é só uma parte. E olhe lá, se é uma parte do meu E dia olhe e lá. da semana, e olhe lá, porque a gente não tem nem tempo, né? Quando a gente fala sobre essa questão de fast food, geralmente quando a gente precisa disso é porque a gente está sem tempo. E hoje a gente não tem tempo, as pessoas estão sem tempo, ou talvez não é nem isso, elas não têm prioridades corretas. Eu acho que a partir do Evangelho, a partir da Bíblia. Então, a minha prioridade é estudar a semana inteira, me desgastar, morrer para poder ou passar num concurso, ou numa boa faculdade, para poder gerar renda, emprego. Isso vai garantir o meu bem-estar, vai garantir a minha felicidade, vai garantir o sucesso. E é que eu Redenção digo e que, salvação, Gustavo. É a visão exato, de redenção e salvação das pessoas. que É a essas coisas vão visão aparecer. equivocada. É a religião que as pessoas vivem, né? Qual que é a revelação que é dada para elas? Revelação é a revelação secular. Trabalhe e conquiste os seus sonhos. Essa é a revelação que é dada. A partir disso, eles vão trabalhar nessa revelação através da tradição que é dada. Estudar concursos, os ritos todos necessários para isso, para alcançar o paraíso na terra, que é o conforto. Então, eles trocaram a religião, enquanto o evangelho vem e diz: eu já te salvei, você pode ficar tranquilo e agora você me sirva como soldado aqui nessa terra. Essa mensagem do evangelho ela é colocada de lado. E eu creio que também que entra nesse aspecto aí da mordomia, a mordomia cristã. É algo que a gente, às vezes, até fala pouco, porque acha que é muito conhecido, muito comum, mas é justamente o aspecto da mordomia cristã, de como nós servimos, seu chamado que Deus nos trouxe, né, para servir integralmente. Aqui eu falo tanto, né, na igreja a respeito de cosmovisão, a maneira como a gente enxerga o mundo, pais educando filhos, para que eles estão fazendo isso? Se é simplesmente para uma boa carreira, para eles ocuparem uma boa posição, ou se isso é para servir o Senhor. Muitos espiritualizam isso. E aí fala, é porque eu quero que eles sejam uma grande pessoa rica, porque vai... Mas, às vezes, o que está por trás não é simplesmente isso, é idolatria. É a questão exatamente de falta de percepção do que nós fomos chamados, qual que é a sua vocação. Falei para os jovens aqui esse final de semana a respeito de vocação, e falei, qual que é a sua vocação? E aí, na hora, claro, muitos pensam no trabalho. Eu falei, certo, mas antes disso, o aspecto de sua vocação é que você, povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, foi chamado para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. E você faz isso em todos os aspectos, de todas as suas áreas, né? E aí a gente traz isso para o contexto da igreja também, que Sim. se perdeu. E essa questão de prioridade, Gustavo, como eu já disse aqui uma vez, eu gosto de lembrar, a gente geralmente coloca assim, primeiro lugar é Deus, segundo lugar a família, terceiro lugar o trabalho, quarto lugar a igreja. Quem coloca a igreja em quarto lugar, você pode ter certeza, está colocando Deus lá embaixo. E aí está dentro da mente católica do brasileiro, né? Essa questão aristotélica, fazendo aí a vez do Jones, que não está aqui hoje, né? De colocar tudo em escalas, né? Você faz escalas em tudo, escalas de valor. Isso é católico aristotélico. Gente, Deus você não coloca em escala. Deus é soberano e presente e permeia tudo na nossa vida. Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é Deus, terceiro lugar é Deus, quarto lugar é Deus, e aí você pode ir até o 20º, 30º milhão aí de lugar. É Deus, Deus é tudo na sua vida. E é isso que você falou da questão da vocação. O cara pensa no concurso, ele não pensa em Deus, ele pensa nele mesmo. Ele vai para a faculdade, ele não pensa em Deus, ele pensa nele mesmo. Isso é falta de entendimento de que Deus permeia tudo na minha vida. E tudo que eu faço é para a honra e glória do nome dele. Precisa ser. Gustavo, isso é tão interessante que você tocando nessa questão da mordomia, porque a mordomia é justamente esse conceito de que nossa vida reflete a glória de Deus. Todas as nossas decisões, tudo que nós administramos. E quando a gente fala de mordomia, especialmente, nós estamos falando também da questão financeira, dos bens e coisas nesse sentido, né? Ou seja,
a maneira que eu gasto, a maneira que eu compro alguma coisa, a maneira que eu desejo comprar alguma coisa, precisa refletir a glória de Deus. E as pessoas, muitas vezes, a gente observa essa questão do fast food aí. Ou seja, a gente vive uma realidade de igrejas que só sabe pedir dinheiro, 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 extorquir, 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 roubar as pessoas, usando a mentalidade de fast food, porque Aproveitando como que disso. eles roubam? Olha, você quer ter sua bênção, então você precisa dar sua Paga. contribuição. Então é assim que eles roubam, usando a mentalidade de fast food. Aí a gente tenta trabalhar o conceito verdadeiro do evangelho. Olha, é graça. De Não graça. existe obrigação, é graça. Agora, todas as suas ações refletem para a glória de Deus. E você se compromete com o reino. E com o reino visível de Deus, por óbvio, a igreja do Senhor. Isso significa fazer investimentos financeiros. Aí a pessoa, então é graça, né? Então não tem obrigação mais não, tá tudo certo. Ô, cara pálida, você não entendeu nada, velho. Você não entendeu que tudo que você tem é de Deus e precisa refletir para a glória de Deus. E se você não investe no reino visível de Deus, meu irmão, você ainda não entendeu o que Deus te deu. Você é aquele, usando a parábola do talento lá, você é aquele que está escondendo o seu talento. Sim. Você é aquele que vai perder tudo lá na frente porque você simplesmente não multiplicou, não investiu, não se deu, não se comprometeu com o reino de Deus. Eu brinco com o pessoal, brinco não, isso na verdade é muito sério, não é brincadeira não. Mas eu falo pro pessoal o seguinte, olha, se lá na igreja neopentecostal, eles pediam lá uma oferta para você dar para Deus, aqui eu sou um pouquinho pior, eu estou pedindo tudo que você tem. Não é para você dar uma oferta, é para dar todo o seu dinheiro, é para dar toda a sua vida, é para dar todo o seu tempo. É o contrário. Gente, é o que o Vinícius falou, você não entendeu. Não é que você agora não precisa dar nada para a igreja. Meu filho, você tem que dar tudo para a igreja agora. Ô, pastor, tudo. Mas é porque é o seguinte, pastor, eu tenho muito pouquinho dinheiro, então eu não posso dar nada para a igreja, e tem muita gente rica na igreja, então, assim, meu dinheiro nem vai fazer diferença. E aí? Não entendeu? Explica aí, pastor. Não, basicamente o que eu vou dizer, a igreja realmente não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Fica com ele e vai para o inferno com ele. Mas a questão não é essa. A questão é, ou você é de Cristo, ou você não é. A questão é obediência. Você é obediente ao Senhor? Você entende que Ele é o dono da sua vida? Então, cumpre. Obedeça, faça. Agora, aí a questão de mordomia. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que pagar suas dívidas, você não pode dever no mercado, mas também você não pode fazer dívida que não deve fazer. E aí toda a vida financeira sua agora é voltada a servir o reino. E se não está servindo o reino, você está sendo desobediente. Pastor, então eu estou tranquilo, porque eu já tenho muito dinheiro, eu ganho 2 milhões por mês, então eu dou lá os meus 20 mil para a igreja, 20 mil para a igreja que eu vou é muito dinheiro, então eu estou certinho, não é isso, pastor? Quem é que define que é muito é pouco? É Deus, cara pálida, como diz o Vinícius, não é você, não. É Deus que define, não é você. Rapaz, eu achei bom falar sobre isso aí, porque o Rafa usou 2 termos aí que eu creio que eles podem ficar muito claros e devem ficar muito claros aí na mente de quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui também. Falou sobre igreja e sobre reino. Nós pensamos claramente no reino na qual a igreja faz parte. Esse dinheiro não é simplesmente para a igreja, para nós aqui, né, nos engordarmos. É simplesmente igreja local. Claro que faz parte dos projetos, a igreja precisa... É por isso que a gente presta contas, pelo menos uma vez por ano, lá no começo a gente presta contas de como esse dinheiro está sendo investido, mas tem a ver... Pode falar um parênteses aí, Gustavo? A Sim. gente presta conta uma vez por mês, não é para vocês julgarem a qualidade do serviço. A gente presta conta uma vez por ano ou por mês para que a gente proteja a igreja da corrupção. Mas não é para que, eu sou aqui um cliente, eu quero ver se o serviço está sendo bem feito. Não, é uma proteção contra a corrupção. Desculpa, só esse parênteses aí, Gustavo, para que o pessoal entenda o que é prestação de contas numa igreja presbiteriana. Show, excelente, a transparência. Isso. Diante de tudo está sendo envolvido, mas não é só questão financeira, nós tocamos em um ponto aqui, mas é o envolvimento em poder servir, em poder partilhar, em poder estar presente
Existem muitas formas de servir, né? A gente poderia entrar nisso aqui, mas vamos embora aqui. E aí, assim, são muitas áreas que as pessoas podem servir a igreja, deixar de ser só consumistas. E aí, eu vi que o Vinícius quer falar, e depois eu quero que a gente comece a pensar aqui o que seria, então, nossa atitude, uma atitude correta diante da igreja, né? Diante do evangelho, diante do reino. Fala, Vinícius. Então, vou responder essa pergunta aí, Gustavo, porque eu ia contar o seguinte. Há uns 3 meses atrás, alguma coisa assim, eu disse numa pregação aqui na igreja, eu falei, olha, se você não está aqui para servir, você não serve para nada. Quem diz isso não sou eu, não. É o Evangelho. É o Evangelho que diz isso. Mesmo. E aí eu falei assim, o nosso portão aqui é muito grande. Então, se você está aqui e não quer servir, passe por esse portão e não volte nunca mais. Não venha aqui mais. Não venha aqui mais. Mas o miserável volta. Não adianta falar isso, não. Mas eu tô dando esse exemplo aqui para chegar nessa resposta da sua pergunta aí, Gustavão. Meu irmão, não seja um cristão fast food. E o que significa isso? Significa que você precisa servir como marido, servir como esposa, servir como filho, servir como pai, servir como mãe, aos olhos do Evangelho, segundo a instrução do Evangelho. Significa que você precisa servir o reino de Deus, a igreja local, as pessoas que estão à sua volta, segundo a instrução e para a glória de Deus. Significa que você veio para servir, para servir. As pessoas não têm consciência do que foi aquele ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos. O pior dos escravos é quem lavava os pés. O judeu que era escravo por causa da dívida era recomendado pelos fariseus a não lavar os pés. Vocês fazem tudo nessa casa, menos lavar os pés. Mas Jesus levantou-se e lavou os pés. O que ele estava querendo dizer ali? E Jesus não é só naquele momento que ele diz isso. Ele estava querendo dizer, eu vim para servir. Na pior das situações, na atitude de maior humilhação, porque eu estou aqui para servir. Então, se Jesus fez isso, e se Jesus é o Senhor da sua história, o que você está fazendo apenas querendo colher, receber do reino de Deus? Você não entendeu. O Evangelho já te deu tudo. Agora sirva. Um recado até para os pastores que possam estar nos ouvindo. Vamos parar de ter medo da minha igreja fechar e nisso eu acabar cedendo a dar aquilo que as pessoas querem. A gente tem muito crente obeso. Está na hora de fazer esse pessoal perder a barriguinha, né, e começar a pregar o evangelho. Sair dos seus bancos, né, e entender que tudo é para o reino, antes que seja tarde. A igreja está caminhando para um lugar muito perigoso, a apostasia está batendo a porta. E a igreja fast food é um sinal bem evidente disso. Show. E eu creio que essa história aí de a gente tá chegando já no fim dos tempos vai revelar muita gente. Essa ideia do semeador aí, né? Aqueles que se ocuparam com coisas lá de fora, vai ser revelado no final dos tempos. Mas o ponto é, sejam perseverantes, sejam condizentes com o chamado, com que vocês foram chamados, a vocação que vocês foram chamados. E vocês querem trazer mais alguma coisa para a gente partir para o encerramento aqui? Eu quero falar só sobre a questão do reino, Certo. Gustavo. Eu acredito que a gente precisa retomar, como eu disse, essa concepção do reino. E quando a gente fala de reino, a gente precisa usar figuras que nós não usamos para a igreja, muitas vezes. O evangeliquez não impede a gente de falar sobre isso. Governo é de Jesus, não é do Estado brasileiro. O meu papel não é de apenas um participante ou membro da igreja, mas de soldado de Cristo Jesus. E todas essas figuras precisam ser resgatadas. Nós estamos em uma guerra, e essa guerra exige tempo da sua vida, exige recurso da sua vida. Quais são as 3 figuras que Paulo fala sobre, ou usa sobre o nosso papel aqui na Terra? De um soldado que obedece às ordens do seu general, de um atleta que corre em busca do prêmio e se desvencilha de tudo aquilo que traz peso, e de um lavrador que trabalha incessantemente pelo seu fruto. Que a nossa vida seja exatamente em busca de cumprir essas analogias de Paulo. Porque lá, depois, o texto continua falando que Deus tem vasos de ouro e vasos de barro na sua mão. E os vasos de barro vão ser quebrados. Show! Gente, muito obrigado.
por esse tempo de vocês aqui, tanto aqui os meus amigos, quanto vocês, nossos amigos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, gente! Valeu!